O estudo dos direitos e garantias fundamentais é essencial para compreender a estrutura do Estado de Direito e o papel do cidadão na sociedade. Esses direitos constituem a base da Constituição e definem limites para a atuação do poder público, assegurando que toda pessoa tenha proteção frente a abusos, discriminações e violações de sua dignidade. Os direitos fundamentais podem ser individuais ou coletivos, sociais, políticos e ainda se manifestar em garantias específicas previstas na Constituição. Eles não são meramente abstratos, têm aplicação prática e orientam a forma como o Estado organiza sua atuação e protege os cidadãos. Os direitos e deveres individuais e coletivos formam a primeira camada desse sistema de proteção. Os direitos individuais garantem ao cidadão liberdade, segurança, propriedade, igualdade e dignidade. Entre esses, destacam-se o direito à vida, que assegura a proteção contra qualquer forma de violação do bem mais fundamental, o direito à liberdade, que envolve autonomia pessoal, liberdade de expressão, de locomoção e de escolha, o direito à igualdade, que garante que todos tenham tratamento equânime perante a lei, independentemente de raça, gênero, origem, religião ou condição social, o direito à segurança, que protege os cidadãos contra abusos, violência e ameaças, e o direito à propriedade, que garante o uso, gozo e disposição dos bens, respeitando a função social da propriedade. Além dos direitos individuais, existem os direitos coletivos, sociais e políticos. Os direitos sociais asseguram condições básicas para a vida digna e estão relacionados à educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, previdência, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados e garantia de acesso a serviços essenciais. Esses direitos refletem a preocupação do Estado em garantir igualdade de oportunidades e reduzir desigualdades estruturais, promovendo inclusão social e justiça distributiva. O direito à nacionalidade e à cidadania também é parte fundamental dessa proteção. A nacionalidade define a relação do indivíduo com o Estado e assegura direitos políticos e civis. Já a cidadania envolve a participação ativa na vida pública, o exercício de direitos políticos, como votar e ser votado, e o cumprimento de deveres civis, como obedecer às leis e contribuir para o bem-estar coletivo. Sem cidadania plena, os direitos fundamentais perdem efetividade, pois a participação do indivíduo na sociedade é limitada. As garantias constitucionais individuais são instrumentos que asseguram a efetividade dos direitos fundamentais. Elas incluem mecanismos de proteção como habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Esses instrumentos permitem que o cidadão proteja seus direitos quando ameaçados ou violados por ações do Estado ou de particulares, garantindo acesso à justiça e manutenção da legalidade e da moralidade administrativa. Por fim, as garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos fortalecem a democracia, garantindo que grupos de pessoas possam reivindicar direitos, organizar-se e participar de decisões políticas e exigir cumprimento das normas constitucionais. Incluem-se aqui o direito de associação, o direito de greve, o direito à informação, o direito de petição e a liberdade de reunião e manifestação. Esses instrumentos asseguram que a sociedade possa fiscalizar o poder público, propor mudanças e atuar de forma participativa na construção de políticas públicas. Em síntese, compreender direitos e garantias fundamentais é compreender a base da convivência em um Estado democrático de direito. Para o agente de suporte à regulação, esse conhecimento é crucial, pois auxilia na análise de normas, no atendimento ao público e na aplicação de procedimentos que respeitem a dignidade humana, a legalidade e os princípios constitucionais. Esses conceitos não apenas orientam a atuação do servidor, mas também fortalecem a confiança da sociedade nas instituições públicas e asseguram que a regulação de serviços seja feita com transparência, justiça e respeito aos direitos de todos. O direito administrativo é o ramo do direito público que regula a organização, o funcionamento e as atividades da administração pública, bem como a relação entre o Estado e os cidadãos. Ele estabelece normas e princípios que orientam a atuação do poder público, garantindo que esta seja eficiente, legal, imparcial e voltada para o interesse coletivo. As fontes do direito administrativo incluem a Constituição Federal,
as leis ordinárias e complementares, decretos, regulamentos, jurisprudência, doutrina e princípios gerais do direito. Entre os princípios que regem essa área, destacam-se a legalidade, que impõe que toda atuação do administrador público seja pautada pela lei, a impessoalidade, que garante que os atos não privilegiem interesses particulares, a moralidade, que exige ética e boa-fé na condução das atividades públicas, a publicidade, que determina a transparência e acesso à informação, e a eficiência, que orienta a atuação com qualidade, racionalidade e otimização de recursos. A organização administrativa do Estado compreende a forma como os órgãos e entidades públicas estão estruturados para desempenhar suas funções. Ela se divide entre administração direta e administração indireta. A administração direta é formada pelos órgãos que integram a estrutura do Poder Executivo, como secretarias e ministérios, e atua de forma centralizada, respondendo diretamente pela execução das políticas públicas. A administração indireta é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, que possuem personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e, em alguns casos, autonomia financeira, permitindo maior flexibilidade na execução de atividades específicas e na prestação de serviços públicos. Essa distinção busca conciliar a necessidade de centralização para o planejamento e controle das políticas públicas com a descentralização para maior eficiência e especialização na execução. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece a base normativa para a organização administrativa e para a atuação do Estado. Ela define princípios fundamentais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que devem orientar todas as ações da administração pública. Além disso, garante direitos e deveres dos cidadãos, organiza a repartição de competências entre União, Estados, municípios e Distrito Federal e estabelece regras para servidores públicos e controle da administração. A Constituição Estadual de São Paulo, promulgada em 5 de outubro de 1989, complementa essas normas, detalhando a estrutura do Estado, a organização dos poderes e a administração pública estadual, mantendo os princípios constitucionais aplicáveis e adaptando-os à realidade do Estado. Os agentes públicos são as pessoas que exercem funções dentro da administração pública, podendo ser servidores estatutários, empregados públicos ou ocupantes de cargos comissionados. Eles possuem poderes que lhes permitem praticar atos administrativos, representar o Estado e tomar decisões no âmbito de suas competências. Ao mesmo tempo, têm deveres como obedecer à lei, respeitar princípios éticos, agir com transparência e prestar contas de suas ações. Também possuem prerrogativas, que são direitos e garantias legais que lhes permitem exercer suas funções de forma eficaz, como estabilidade, remuneração adequada e proteção contra interferências indevidas. Dentro desse contexto, é importante diferenciar cargo, emprego e função públicos. O cargo público é uma posição criada por lei, vinculada à carreira do serviço público, ocupada por servidor aprovado em concurso público e confere direitos e deveres específicos, como estabilidade após período probatório. O emprego público é regido pela consolidação das leis do trabalho e é ocupado por pessoas contratadas para a prestação de serviços a entidades da administração direta ou indireta, especialmente empresas públicas e sociedades de economia mista. Já a função pública é uma atividade temporária ou comissionada que pode ser atribuída a servidores ou agentes designados para exercer tarefas específicas, geralmente de confiança ou coordenação, sem vínculo permanente com a carreira, mas fundamental para a gestão administrativa. Compreender esses conceitos é essencial para qualquer agente de suporte à regulação, pois permite conhecer a estrutura e o funcionamento do Estado, identificar responsabilidades e limites de atuação, aplicar os princípios constitucionais e legais e agir sempre em conformidade com a legalidade, a ética e a eficiência. Esse conhecimento garante que a regulação de serviços públicos seja exercida com segurança jurídica, transparência e respeito aos direitos e deveres de todos os cidadãos. No direito administrativo, os poderes administrativos são instrumentos que a administração pública utiliza para organizar, dirigir e controlar as atividades estatais, garantindo o cumprimento da lei e a proteção do interesse público.
O poder hierárquico é a forma de organizar a estrutura administrativa, definindo a relação de subordinação entre órgãos e servidores. Ele permite que superiores orientem, fiscalizem e corrijam as atividades de subordinados, garantindo a coordenação e a eficiência na execução das políticas públicas. O poder disciplinar, por sua vez, refere-se à capacidade da administração de aplicar sanções a seus agentes e servidores, quando houver violação de normas legais, regulamentos ou deveres funcionais, assegurando a disciplina, a ordem e a correção na atuação administrativa. O poder regulamentar é a competência que a administração possui para editar normas complementares à lei, sem inovar o ordenamento jurídico, mas detalhando a sua aplicação. Por meio dele, são expedidos regulamentos, decretos e instruções normativas que organizam a execução das políticas públicas e orientam a atuação dos agentes administrativos. O poder de polícia é a prerrogativa do Estado de limitar o exercício de direitos individuais ou coletivos em favor do interesse público, da ordem, da segurança, da saúde ou da tranquilidade social. Exemplos incluem fiscalização de atividades econômicas, controle ambiental, trânsito, construção civil e saúde pública. É importante compreender que todo o poder administrativo deve ser exercido dentro dos limites da lei, obedecendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, e que o uso inadequado ou excessivo desses poderes configura abuso, gerando responsabilidade para a administração e para seus agentes. O ato administrativo é a manifestação unilateral da administração pública que produz efeitos jurídicos imediatos, criando, modificando, extinguindo ou reconhecendo direitos e obrigações. Para que um ato administrativo seja válido, ele precisa obedecer a requisitos de competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A validade garante que o ato seja legítimo, enquanto a eficácia refere-se à capacidade de produzir efeitos perante terceiros. Os atos administrativos possuem atributos específicos que os tornam reconhecíveis e eficazes, como presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. A extinção do ato administrativo ocorre quando a administração decide encerrar ou cancelar seus efeitos, seja por vontade própria, seja em razão de decisão judicial ou legal. O desfazimento ou anulação de atos ocorre quando há vícios que comprometem a validade do ato, podendo ser corrigidos por meio de sanatória, desde que o vício seja passível de convalidação, como erros formais, sem prejuízo de terceiros. A classificação dos atos administrativos pode ser feita de várias formas, considerando sua natureza, forma de exteriorização, conteúdo e finalidade. Entre as espécies mais comuns estão atos normativos, declaratórios, negociais, enunciativos e punitivos. A exteriorização do ato é a forma como ele se manifesta e produz efeitos perante a sociedade ou dentro da própria administração. Finalmente, é fundamental compreender os conceitos de vinculação e discricionariedade. Atos vinculados são aqueles em que a lei determina todos os elementos essenciais, deixando à administração apenas a execução conforme previsto, sem margem de escolha. Já atos discricionários permitem que a administração avalie a conveniência e oportunidade, considerando critérios de interesse público dentro dos limites legais e princípios que regem a administração pública. O equilíbrio entre vinculação e discricionariedade é essencial para garantir que a atuação administrativa seja legal, eficiente e justa, evitando arbitrariedades e abusos de poder, protegendo os direitos dos cidadãos e promovendo a confiança na atuação do Estado. Os serviços públicos são atividades prestadas pelo Estado ou por entidades delegadas, destinadas a satisfazer necessidades essenciais da coletividade, como saúde, educação, transporte, saneamento, energia, comunicação e segurança. O conceito de serviço público envolve a ideia de que essas atividades devem ser executadas de forma contínua, eficiente, universal e de acordo com o interesse público, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso, independentemente de condições econômicas ou sociais. A classificação dos serviços públicos pode ser feita sob diferentes critérios,
como a forma de execução, podendo ser serviços próprios, realizados diretamente pela administração, ou serviços delegados, transferidos a terceiros mediante concessão, permissão ou autorização. A regulamentação dos serviços públicos é exercida pelo Estado por meio de normas, regulamentos, contratos e agências reguladoras, que definem padrões de qualidade, tarifas, critérios de prestação e fiscalização. O controle sobre esses serviços tem como objetivo assegurar que os direitos dos usuários sejam respeitados, que os princípios da legalidade, eficiência, impessoalidade e moralidade sejam observados, e que o interesse público prevaleça sobre interesses privados ou particulares. A delegação de serviços públicos ocorre quando o Estado transfere a execução de determinada atividade a particulares, mantendo, entretanto, a titularidade e o poder de fiscalização. A concessão é a modalidade em que a administração transfere a execução do serviço mediante contrato, por prazo determinado, com remuneração geralmente proveniente de tarifas pagas pelos usuários. A permissão é similar à concessão, porém é unilateral, precária e discricionária, podendo ser revogada a qualquer tempo pela administração. Já a autorização é a forma mais flexível, concedida para atividades específicas, normalmente de caráter privado, podendo ser revogada a qualquer momento, também mantendo a titularidade do serviço pelo Estado. O controle e a responsabilização da administração pública são fundamentais para assegurar que o poder estatal seja exercido dentro da lei e do interesse público. O controle administrativo é exercido internamente pelos órgãos da própria administração, com a finalidade de verificar legalidade, regularidade e eficiência dos atos e serviços. O controle judicial ocorre quando o Poder Judiciário analisa a legalidade dos atos administrativos, garantindo a proteção dos direitos individuais e coletivos e coibindo abusos ou ilegalidades. O controle legislativo é exercido pelos órgãos do Poder Legislativo, por meio de fiscalização, apreciação de contas, autorização de contratos e políticas públicas, assegurando transparência e prestação de contas à sociedade. A responsabilidade civil do Estado decorre da necessidade de reparar danos causados a terceiros, em razão da atuação administrativa, seja por ação ou omissão. O Estado responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, sempre que seus agentes, no exercício de funções públicas, causem prejuízos a cidadãos ou empresas. Essa responsabilidade garante que os direitos dos particulares sejam protegidos e que o Estado assuma o ônus de atos que contrariem a lei ou causem danos injustos. Portanto, compreender os serviços públicos, suas formas de execução, delegação e fiscalização, bem como os mecanismos de controle e responsabilização da administração, é essencial para o exercício da função de agente de suporte à regulação. Esses conhecimentos permitem avaliar a legalidade e a eficiência das atividades reguladas, proteger os direitos dos usuários e garantir que a administração pública atue sempre em conformidade com os princípios constitucionais, promovendo o interesse público e a justiça social. A Lei Estadual nº 10.177, de 1998, conhecida como Lei do Processo Administrativo, estabelece normas gerais para a tramitação de processos administrativos no âmbito do Estado de São Paulo. Ela define regras sobre como os atos administrativos devem ser praticados, garantindo que todos os procedimentos respeitem princípios constitucionais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A lei detalha prazos, formas de intimação, direitos e deveres das partes envolvidas, possibilitando ampla defesa, contraditório e transparência na tomada de decisões. É fundamental compreender que o processo administrativo não é apenas uma formalidade burocrática. Ele constitui uma garantia para que cidadãos, empresas e órgãos públicos possam agir de forma regular, evitando arbitrariedades e consolidando a segurança jurídica.
A Lei nº 10.177 também prevê sanções administrativas quando os procedimentos não são respeitados, destacando a importância de obedecer a todos os ritos previstos para a validação de atos e decisões. A Lei Federal nº 14.133 de 2021, que regula licitações e contratos administrativos, moderniza e unifica regras que antes estavam dispersas em várias normas, substituindo a antiga Lei nº 8.666 de 1993. Essa lei estabelece os princípios que devem nortear a contratação pública como legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, planejamento e competitividade. A lei define modalidades de licitação, critérios de julgamento, etapas do processo licitatório e tipos de contratos, além de prever mecanismos de governança, controle e responsabilização de agentes públicos. O objetivo é tornar as contratações mais eficientes, transparentes e seguras, prevenindo fraudes e favorecimentos indevidos. A legislação também prevê instrumentos de planejamento, como o estudo técnico preliminar e plano de contratação anual, que orientam a administração a realizar aquisições e obras de acordo com o interesse público, evitando desperdício de recursos e riscos jurídicos. No que se refere à organização do trabalho e aos servidores públicos, a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, estabelece direitos e deveres de empregados do setor privado, mas também influencia a administração direta e indireta na gestão de contratos com pessoal terceirizado ou regido pela CLT. Já o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo disciplina a situação funcional de servidores públicos estaduais, definindo cargos, carreiras, direitos, deveres, regime disciplinar, regras de ingresso e progressão, além de estabelecer normas para férias, licenças, aposentadoria e remuneração. Conhecer essas leis é essencial para compreender a diferença entre servidores estatutários, comissionados e contratados, bem como os direitos e responsabilidades que cada grupo possui. A Lei Federal nº 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, LAI, garante que qualquer pessoa, física ou jurídica, possa solicitar informações públicas produzidas ou custodiadas pelo poder público, fortalecendo a transparência, a accountability e o controle social sobre a administração. A lei define prazos para atendimento, prevê exceções em casos de sigilo justificado por segurança ou interesse público e estabelece procedimentos para recursos quando houver negativa de acesso. No âmbito estadual, o Decreto nº 58.052, de 2012, regulamenta a LAI, detalhando como os órgãos estaduais devem disponibilizar informações, criar portais de transparência, organizar pedidos de acesso e manter canais de atendimento ao cidadão. O decreto reforça a obrigação da administração de promover cultura de transparência, de manter dados organizados e de garantir que informações públicas sejam acessíveis de forma clara, objetiva e tempestiva. Em conjunto, essas legislações formam a base do funcionamento administrativo, disciplinando procedimentos internos, contratações, gestão de servidores e transparência pública. Para um agente de suporte à regulação, compreender essas normas é crucial, pois permite avaliar a legalidade e eficiência de processos administrativos, contratos e ações da administração, assegurar direitos dos cidadãos, orientar procedimentos internos e contribuir para a prevenção de irregularidades. O conhecimento dessas leis também é essencial para exercer funções de controle, fiscalização, regulação e atendimento à sociedade, garantindo que a administração atue de forma ética, legal e eficiente, sempre voltada ao interesse público. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecida como LGPD, Lei nº 13.709 de 2018, é uma norma que estabelece regras sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais no Brasil. O objetivo principal da LGPD é garantir a privacidade, a proteção da intimidade e a segurança das informações de pessoas físicas, regulando a forma como órgãos públicos e empresas tratam dados pessoais. A lei define conceitos importantes como dado pessoal, dado sensível, controlador, operador e titular de dados, e estabelece princípios que devem orientar o tratamento de dados, incluindo finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, prevenção e responsabilização.
A LGPD impõe que o tratamento de dados seja sempre realizado com base legal, que pode incluir o consentimento do titular, a execução de políticas públicas, o cumprimento de obrigação legal, a proteção da vida ou da saúde, ou ainda o legítimo interesse da administração pública, desde que respeitados direitos fundamentais. Além disso, a lei garante aos cidadãos direitos como acesso, correção, exclusão, portabilidade e revogação do consentimento, permitindo que o titular tenha controle sobre suas informações. Para a administração pública, a LGPD representa a obrigação de proteger os dados de servidores, cidadãos, fornecedores e usuários de serviços públicos, adotando medidas de segurança, políticas de governança e relatórios de impacto para prevenir violações e proteger a confidencialidade das informações. A Lei Federal nº 13.460 de 2017, por sua vez, dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Ela estabelece que os cidadãos têm direito a informações claras, de qualidade e acessíveis sobre os serviços que utilizam, bem como a participação na formulação e execução das políticas públicas. A lei determina que a administração pública deve criar canais de atendimento, ouvidorias e mecanismos de controle social, permitindo que os usuários apresentem reclamações, sugestões, elogios e denúncias, de forma segura e eficiente. Além disso, a lei garante proteção ao usuário contra atos arbitrários, ilegais ou abusivos da administração, assegurando que demandas sejam respondidas dentro de prazos razoáveis e com fundamentação adequada. Também prevê a obrigatoriedade de prestação de contas e transparência na gestão de serviços públicos, fortalecendo a accountability e a confiança da população nas instituições públicas. A lei estabelece que os órgãos devem capacitar servidores e agentes públicos para atender adequadamente os cidadãos, garantindo que os serviços sejam prestados com eficiência, qualidade e respeito aos direitos dos usuários. Em conjunto, a LGPD e a Lei nº 13.460 de 2017 formam um arcabouço legal que protege os direitos dos cidadãos em relação aos dados pessoais e à prestação de serviços públicos. Para um agente de suporte à regulação, compreender estas normas é essencial, pois permite analisar a legalidade do tratamento de informações, assegurar a transparência na prestação de serviços, proteger dados sensíveis e orientar procedimentos internos de atendimento e fiscalização. O conhecimento destas leis garante que a administração pública atue de forma ética, responsável e segura, preservando direitos fundamentais, promovendo a participação cidadã e fortalecendo a confiança da sociedade nas instituições públicas. A Lei Estadual nº 10.294 de 1999 dispõe sobre a proteção e defesa do usuário do Serviço Público do Estado de São Paulo. Essa lei tem como objetivo garantir que os cidadãos recebam serviços públicos de qualidade, com eficiência, transparência, acessibilidade e respeito aos seus direitos. Ela estabelece que o usuário possui direitos básicos, como receber informações claras e precisas sobre os serviços, ter acesso a canais de atendimento, ouvidorias e mecanismos para registrar reclamações, sugestões, denúncias e elogios. A lei também prevê que a administração pública deve adotar medidas para prevenir falhas, irregularidades e abusos, assegurando que os serviços sejam prestados de forma contínua, segura e adequada às necessidades da população. A lei reforça a responsabilidade da administração em capacitar servidores, manter a organização de processos, planejar políticas públicas e criar instrumentos de acompanhamento e avaliação dos serviços prestados. Ela estabelece que o atendimento ao cidadão deve ser célere, eficaz e fundamentado, promovendo transparência e garantindo que o usuário tenha garantias de proteção quando seus direitos forem violados. Além disso, a lei permite que órgãos de controle e fiscalização acompanhem a prestação de serviços públicos e atuem para corrigir falhas, responsabilizando gestores e agentes públicos quando houver descumprimento das normas.
Por outro lado, os artigos 20 a 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conhecida como LINDB, tratam de princípios e regras sobre a aplicação e interpretação das leis, especialmente no âmbito administrativo. Esses artigos estabelecem que a administração pública deve obedecer à lei e aos princípios constitucionais em todas as suas atividades, garantindo segurança jurídica, previsibilidade e proteção aos direitos individuais e coletivos. Os artigos orientam sobre a interpretação da lei de forma que seus efeitos respeitem a finalidade social, o interesse público e a razoabilidade, prevenindo arbitrariedades e abusos. Além disso, a LINDB estabelece regras sobre a eficácia das normas, o cumprimento de atos administrativos, a responsabilidade de agentes públicos e a obrigatoriedade de motivação dos atos. Ela reforça que atos praticados com desvio de finalidade, violação de lei ou abuso de poder podem ser anulados ou ter seus efeitos corrigidos, garantindo a legalidade e a moralidade da administração. Esses dispositivos fornecem fundamentos importantes para que servidores e gestores públicos atuem com transparência, eficiência e responsabilidade, respeitando sempre os direitos dos cidadãos e os princípios do Estado Democrático de Direito. Em conjunto, a Lei Estadual nº 10.294, de 1999, e os artigos 20 a 30 da LINDB formam um conjunto de normas que orientam tanto a proteção dos usuários de serviços públicos quanto a atuação responsável da administração. Para um agente de suporte à regulação, compreender essas normas é essencial para garantir que os serviços públicos sejam prestados com qualidade, que os direitos dos usuários sejam respeitados, que os processos administrativos sejam conduzidos dentro da legalidade e que haja responsabilização adequada em caso de falhas. Esse conhecimento permite atuar de forma ética, eficiente e voltada ao interesse público, fortalecendo a confiança da população na administração e na regulação dos serviços públicos. A Lei Federal nº 11.079, de 2004, estabelece normas gerais para a realização de parcerias público-privadas, conhecidas como PPPs, em todo o território nacional. Essa lei regulamenta a forma como o poder público pode contratar a iniciativa privada para a execução de serviços ou obras públicas, garantindo eficiência, segurança jurídica e o equilíbrio entre os interesses do Estado e da sociedade. O principal objetivo das PPPs é combinar recursos, capacidades técnicas e gestão do setor privado com a responsabilidade do Estado de prestar serviços essenciais à população, permitindo que atividades públicas sejam realizadas de maneira mais eficiente, com menor custo e maior qualidade. A lei define diferentes modalidades de PPP, como concessão patrocinada e concessão administrativa. Na concessão patrocinada, o parceiro privado realiza a obra ou serviço e recebe remuneração mista, composta por tarifas pagas pelos usuários e complementação pelo Estado. Já na concessão administrativa, o parceiro privado é remunerado exclusivamente pelo poder público, sendo responsável pela operação e manutenção de determinado serviço, sem cobrança direta de usuários. A Lei nº 11.079 estabelece critérios para a seleção de parceiros, elaboração de contratos, análise de riscos, garantias financeiras e mecanismos de fiscalização, de modo a proteger os interesses públicos, prevenir fraudes e assegurar a continuidade e qualidade dos serviços. Complementando essa regulamentação em âmbito estadual, a Lei nº 11.688 de 2004 do Estado de São Paulo estabelece regras específicas para a realização de PPPs no território paulista. Ela adapta os princípios da lei federal à realidade estadual, definindo normas sobre planejamento, aprovação de projetos, licitação, contrato, fiscalização e responsabilização dos parceiros privados. A lei estadual reforça a obrigatoriedade de estudos de viabilidade econômica e técnica, análise de risco e avaliação do impacto social das parcerias, garantindo que a execução de obras e serviços seja eficiente, segura e transparente. Essas leis também destacam a importância do controle e da fiscalização das PPPs. O Estado mantém a titularidade do serviço ou da obra, fiscaliza a execução, monitora indicadores de desempenho, verifica cumprimento de cláusulas contratuais e assegura a aplicação de sanções em caso de descumprimento. Esse controle é fundamental para proteger o interesse público, garantir a qualidade dos serviços e assegurar que a população receba benefícios efetivos das parcerias. Para um agente de suporte à regulação, compreender essas leis é essencial, pois permite avaliar a legalidade e eficiência de contratos de PPP,
orientar a fiscalização, analisar riscos e impactos e garantir que a execução de serviços públicos por parceiros privados esteja alinhada aos princípios constitucionais e às necessidades da sociedade. Esse conhecimento fortalece a atuação do agente na regulação, controle e monitoramento de serviços essenciais, contribuindo para a eficiência, transparência e responsabilidade da administração pública. A Lei Federal nº 11.107 de 2005 estabelece normas gerais para a formação, organização e funcionamento de consórcios públicos no Brasil. Os consórcios públicos são instrumentos que permitem a cooperação entre a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal para a gestão compartilhada de serviços públicos e políticas públicas de interesse comum. A ideia central é que entidades públicas possam se unir para planejar, executar e financiar serviços ou obras de maneira conjunta, com maior eficiência, racionalização de recursos e fortalecimento da capacidade de gestão, sem perder a autonomia política e administrativa de cada ente federativo. A lei define que os consórcios públicos podem ter personalidade jurídica de direito público ou privado, dependendo da forma de organização, e que devem ter um objeto claro e delimitado, relacionado à execução de políticas públicas, prestação de serviços essenciais ou realização de obras de interesse coletivo. Para a constituição de um consórcio, é necessária a celebração de um contrato de consórcio público ou de um estatuto, que deve detalhar a composição, as competências, os direitos e deveres de cada membro, bem como as regras de governança, financiamento e administração. A lei estabelece ainda que a gestão do consórcio deve ser feita de maneira colegiada, respeitando princípios de transparência, publicidade, eficiência, legalidade e participação dos entes envolvidos. O Decreto Federal nº 6.017 de 2007 regulamenta a Lei nº 11.107, detalhando aspectos práticos da constituição, funcionamento e fiscalização dos consórcios públicos. Ele dispõe sobre procedimentos de adesão, critérios de governança, controle interno e externo, prestação de contas, responsabilidade administrativa e financeira dos gestores e auditoria das atividades. O decreto reforça a necessidade de planejamento conjunto, estabelecimento de metas claras e acompanhamento constante da execução de serviços e obras. Ele também define que os consórcios devem manter órgãos de gestão administrativa e financeira, com capacidade de contratar, receber recursos, prestar contas e executar atividades em conformidade com a legislação aplicável. Os consórcios públicos possibilitam que municípios menores ou com recursos limitados se unam a outros entes para oferecer serviços públicos de qualidade que individualmente não seriam viáveis, como saneamento, coleta de lixo, transporte público, saúde, educação, vigilância sanitária e gestão ambiental. Além disso, eles permitem otimizar a aplicação de recursos financeiros, tecnológicos e humanos, evitando duplicidade de esforços e desperdícios, e fortalecendo a capacidade de planejamento e execução de políticas públicas integradas. Para um agente de suporte à regulação, compreender a Lei nº 11.107 e o Decreto 6.017 é fundamental, pois esses instrumentos definem a forma de organização, os limites de atuação e as responsabilidades dos consórcios públicos. Esse conhecimento permite analisar contratos, avaliar a legalidade e eficiência das parcerias entre entes federativos, acompanhar a execução de políticas públicas compartilhadas e orientar procedimentos de controle e fiscalização. É também essencial para garantir que os serviços prestados em regime consorciado respeitem os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, promovendo benefícios reais para a população e fortalecendo a governança pública. Em síntese, os consórcios públicos representam uma ferramenta estratégica de cooperação entre os entes federativos, permitindo a prestação de serviços essenciais de forma organizada, eficiente e responsável, sendo um instrumento indispensável para a gestão moderna e integrada da administração pública no Brasil.